Bom dia, meus amados irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Louvado seja sempre o nome do Senhor. O Senhor Jesus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Ele é Senhor de tudo. Não apenas dos cristãos, não apenas da igreja. E o Senhor Jesus, quando esteve entre nós, foi procurado também por pessoas de outros povos. É o que nós vemos em Mateus capítulo 8, versículo de 5 a 13, que nos conta sobre a cura de um servo, de um centurião. Centurião é um soldado romano responsável por um grupo de outros soldados de uma região. Portanto, aquele homem, sendo romano, ele estava a serviço do Império Romano e procurou o Senhor Jesus. Mateus nos conta como ele procurou a Cristo da seguinte forma. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa de cama paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. É interessante que em Mateus a gente tem aquela impressão que o centurião estava pessoalmente falando com Jesus. Só que nos evangelhos, e principalmente nesse caso, Mateus, nenhum gentil procurou Jesus particularmente e foi atendido por Jesus particularmente, com exceção de em Marcos, nós temos aquela mulher Ciro-fenícia que saiu atrás de Jesus gritando, desesperada, porque precisava que o Senhor Jesus curasse sua filha. Todavia, em Mateus, aparece a ideia de que Jesus atendeu ao gentil. O que nós vamos descobrir em Lucas que não foi bem assim. Mateus com certeza tem algum propósito para transmitir. Ele colocou o centurião, um homem importante de Roma, aos pés do Senhor Jesus. Ele implorou, ele rogava para que o Senhor tivesse misericórdia. É interessante que o Senhor Jesus, que veio para os judeus, ele ouve o pedido, o rogo, a humildade do centurião e atende aquele centurião. Ele não faz nenhum tipo de obstáculo. Como acontece com a mulher Ciro-fenícia, os gregos que procuraram Jesus para conversar um pouco, em que Jesus ambos resistiu. Aqui não, aqui é tão tranquilo. E, como disse no texto de Mateus, mais ainda surge a questão, parece que ele até dialogou com o centurião. O caso é um pouco diferente. Em Lucas, nós vamos ver que, na verdade, o Senhor Jesus não chegou a dialogar com o centurião pessoalmente. Por isso, tendo mais detalhes no texto, nós vamos para Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 1, que nos diz o seguinte: Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Estes, chegando-se a Jesus com instância, lhe suplicaram, dizendo: ele é digno de que lhe faças isto, porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então Jesus foi com eles. E já perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso, eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Porém, manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Ouvidas estas palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. Observe que há uma diferença em relação ao texto de Mateus. O evento foi o mesmo. Só que Mateus, ele oculta a informação de que, na verdade, o centurião não foi pessoalmente. Ele simplesmente informa que o centurião procurou Jesus, e aí, nesse caso,
procurou Jesus não significa que ele foi até Jesus, significa que ele pediu, ele queria, de alguma forma, ele buscou meios para encontrar Jesus, para pedir a Jesus esse auxílio e então implorou que Jesus fosse até ele. Em Mateus, o centurião parece ir pessoalmente para implorar o seu favor e é atendido com a graça do Senhor Jesus. Em Lucas, ele deixa bem claro, na verdade, Jesus estava conversando com judeus. Anciãos judeus foi quem rogaram em nome, claro, do centurião. Eles pediram para que o Senhor Jesus fosse lá curar aquele servo. Então, em nenhum momento, na verdade, Jesus teve contato com o centurião pessoalmente. E aí, então, isso vem a entrar em acordo com todos os evangelhos, porque nos evangelhos, Jesus que havia dito, eu vim para os filhos, ele manteve todo o seu ministério entre os judeus. Ou seja, primeiro os judeus ouviram a palavra, primeiro Jesus cumpriu cabalmente o ministério, porque a salvação vem dos judeus, como ele mesmo diz, para a mulher samaritana em João capítulo 4. E só depois disso, com os apóstolos, é que a salvação, então, ela é aplicada para os gentios, como vamos ver em Atos dos Apóstolos. Então, realmente, o ministério de Jesus ocorreu apenas entre os judeus. Como disse, com exceção daquela mulher que veio desesperada e Jesus dispensou misericórdia depois de até tratá-la com um certo desdém, ou melhor, uma certa inferioridade, porque o Senhor Jesus havia vindo para os judeus. E em Lucas, o centurião, ele mostra que realmente reconhece que, apesar de ser um homem de autoridade, ele não é um homem religioso, um homem piedoso como deveria ser para ser digno de falar com um rabino que fazia maravilhas e ensinava ao povo maravilhosamente bem. Então o centurião, tanto em Mateus quanto em Lucas, mas mais ainda em Lucas, é um homem humilde. É um homem, de uma certa forma, é um homem piedoso, sim, apesar de não se reconhecer como tal. Ele é um homem que construiu a sinagoga, é um homem que os judeus gostam, é um homem que tem uma boa relação com o povo judeu. Mesmo assim, ele não foi até o Senhor Jesus pessoalmente. O centurião, ele vai humildemente a Cristo. Então, isso é importante para nós aplicarmos, porque ainda que o cristão tenha, assim, esse acesso maravilhoso ao Pai, ainda que ele tenha, assim, esse acesso gracioso por meio de Cristo a Deus, jamais deve tratá-lo como se fosse algo sem valor, ou como se ele tivesse algum direito, né? Então, quando nos achegamos a Deus, nos achegamos humildemente, não como alguém que tem um direito de exigir, mas como alguém que recebeu misericórdia e compaixão. Jesus se agradou da conduta do centurião. O Senhor Jesus se agradou tanto do modo como ele se achegou humildemente, e aí no texto de Mateus é interessante como Roma estará aos pés de Cristo, ou seja, os judeus, apesar de serem província romana por causa do jugo, né, que foram imposto, ou seja, é uma terra conquistada, então ela se tornou uma província do Império Romano. Ao mesmo tempo, Mateus coloca o centurião, representante de Roma, como alguém que estará aos pés de Cristo, implorando a Cristo. Logo, o Messias estará acima do próprio Roma. E ele se humilha diante do Senhor e se agrada ao Senhor Jesus. Jesus se agrada de ver a humildade daqueles que se achegam a Ele por reconhecer que Ele é maior, porque de fato Ele é. Não é vaidade de Cristo, porque Jesus, Ele veio humildemente. Ele não vem aparecendo e vai descendo e buscando glória, mas ao mesmo tempo Ele não nega quando as pessoas se humilham na presença dEle, porque Ele é o Senhor da glória. Então Ele não pode negar a verdade, ao mesmo tempo em que Ele mesmo é humilde. E o Senhor Jesus se agrada da conduta daquele centurião. Isso também deve ser, então, aplicado a nós, que não importa o posto, o cargo que nós tenhamos dentre os homens, nós somos apenas
servos diante do Senhor Jesus. E devemos sempre nos colocar numa posição humilde diante dele. E o Senhor Jesus destaca, naquele encontro com os enviados do centurião, a fé dele. Ou seja, um homem que, mesmo não tendo ido encontrar-se com Jesus, recebeu testemunho de tudo que Jesus estava fazendo. Portanto, veja que estava se espalhando as informações e ele também recebeu as informações. E ele acreditou, ele creu que aquele que estava fazendo as maravilhas era de fato alguém que tinha poder para realizar grandes coisas, grandes obras. E as palavras dele dão, inclusive, a entender que ele demonstrou uma fé promovida, claro, pelo Senhor, que graciosamente vai iluminando os corações para ver em Jesus até alguém muito maior. Porque ele compara a autoridade que ele tem com a autoridade que ele entende que o próprio Senhor Jesus tem. Porque Jesus mostrou autoridade sobre os demônios, mostrou autoridade sobre as doenças, Jesus mostrou autoridade sobre a criação, quando ele aquietou o mar. Portanto, Jesus é um homem que tem autoridade. E é interessante que em Mateus, também em Lucas, nós vamos ver que o centurião tem uma autoridade na terra, e Jesus tem uma autoridade sobre as coisas espirituais, especificamente nesse texto. Ou seja, ele reconhece que o Senhor Jesus, ele tem uma autoridade espiritual, ele tem algo, a autoridade a mais. Não que seja só de cunho espiritual, mas ele vê a autoridade do Senhor Jesus sobre tudo, especialmente sobre a questão espiritual. Claro, uma vez que ele está pedindo a cura de seu servo, então a autoridade de Jesus envolve a própria criação, a própria natureza. Ainda que Jesus não seja nenhum centurião, não seja um governador, ou seja, ele não tinha uma relação política em hipótese alguma, mas tinha uma autoridade divina. Ele poderia mandar e as coisas aconteciam. E o centurião reconhece. E essa fé agradou ao Senhor Jesus. Veja, portanto, que crer no Senhor Jesus é crer em quem Ele é e na obra que Ele veio fazer. Quando nós falamos que é necessário crer em Cristo para a salvação, não é só dizer assim, eu creio que Jesus foi à cruz. Bom, isso pode ser provado até historicamente. Ou seja, não há como negar, por causa da quantidade e fidedignidade dos registros históricos, que Jesus foi um homem real, que ele realmente foi à cruz, que morreu na cruz e que ressuscitou ao terceiro dia. Ou seja, todos os eventos históricos de Cristo são comprovados historicamente. Portanto, não é necessário nem mesmo fé para que você creia nisso, porque é algo que realmente pode ser provado historicamente para o mais cético dos homens. Todavia, o Senhor Jesus, ele é alguém a mais do que isso. E crer no Senhor Jesus não só pelo fato dele ter vindo historicamente e feito o que fez, mas crer no Senhor Jesus como aquele que é. Quem Ele é? Ele é o Filho de Deus. Ele é o Salvador. Ele é Senhor, que tem autoridade sobre tudo, porque Ele é Deus de Deus. Portanto, a fé necessária para a salvação é a fé naquele que é. Ou seja, é realmente reconhecer o ser de Cristo, as duas naturezas, a divina, a humana, crer realmente quem Ele é, assim como nós precisávamos crer no Antigo Testamento em quem Deus é. Eu sou o que sou. Crer em Deus como Deus de toda misericórdia, toda graça. Isso é crer no ser de Deus, seus atributos e também, claro, crer em sua obra, a obra da redenção. Ou seja, crer que Jesus é o justo e justificador de todo aquele que crê. Essa fé o centurião demonstrou. O homem que mostrou que realmente, pelo testemunho que havia ouvido, ele creu que ali estava o Messias prometido. E o Senhor Jesus, então, se agradou disso. E já mostrou para aquela multidão que é aquele tipo de fé que ele queria que todos tivessem. Aquele tipo de fé que todos deveriam ter. Em Mateus apresenta-se uma informação importante. Ele diz assim, digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus.
ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Isso ele diz porque Mateus, ele que faz questão de registrar essa informação, ele quer mostrar como os judeus se tornaram condenáveis. Mateus, podemos dizer que é o principal evangelho para justificar a queda de Jerusalém. Claro que Mateus foi escrito bem antes. Todavia, ele nos dá todas as bases para que nós vejamos e entendamos o porquê os judeus foram destruídos, por que o juízo sobre os judeus. E Mateus, ele, durante todo o evangelho, vai mostrar como Jesus está condenando a sua geração, E aqui em Mateus, o centurião, que representa Roma, está aos pés do Senhor Jesus, representando muito bem os gentios da época. Ao contrário, os judeus que deveriam ter recebido com alegria o Filho de Deus, endureceram o coração. E por isso ele diz, muitos que não eram do povo, que não eram dentre os filhos, que não era da nação de Israel, muitos se converterão e no dia final estarão com os patriarcas, estarão no reino de Deus. Mas aqueles que eram filhos, ele se refere aos israelitas, ou seja, o povo de Israel, que deveria ter reconhecido o Messias, será rejeitado por Deus por não ter reconhecido o Messias. Ou seja, rejeitou a Cristo, será rejeitado por Deus. Então haverá romanos no reino de Deus, mas não haverá aqueles judeus que rejeitaram o Filho de Deus. E então, Mateus, mais uma vez, vai mostrar por que aquela geração se tornou condenável, o que nos dará justificativa para a queda de Jerusalém. Portanto, o que o Senhor quer de você é uma fé genuína. É fundamental que você que se achega ao Senhor, você que vai à igreja, realmente creia que Jesus é quem Ele é. Como diz no Antigo Testamento o Senhor em Êxodo 3. Eu sou o que sou. Creia no Senhor Jesus pelo que Ele é e também pela obra que Ele veio fazer. Crer parcialmente, com certeza, não é a forma correta de se achegar ao Senhor Jesus. Então você que se achega a uma igreja, se achegue pela confiança, crença, conhecimento de Cristo Jesus. Não por outras razões, para que você realmente agrade ao Senhor, como o centurião foi recebido pelo Jesus, porque agradou com a sua fé, por ter crido em quem Jesus era, de fato e de verdade. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus amado, bendito o teu nome. Nós te louvamos e te glorificamos por tudo, por quem tu és, o Senhor da glória, o Rei dos reis, aquele que está acima de todos os governantes, porque o Senhor mesmo é aquele que não só os criou, mas também tira e o coloca onde o Senhor quiser. Que o Senhor seja glorificado por tudo. Receba a nossa gratidão e tudo isso, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos e tenham um bom dia.